Olá pessoal, neste vídeo eu vou abordar a temática Revolução da Inteligência Artificial e eu vou abordar um pouco das possibilidades das novas ferramentas que têm surgido nessa temática. Bom, para começar, eu gostaria de comentar sobre o Alan Turing, que foi um dos pioneiros da computação. E a gente pode notar como que esses pioneiros eram homens à frente de seu tempo, porque o Alan Turing, já na década de 50, ele apresentava a possibilidade de máquinas que se pudessem passar por seres humanos. E, exatamente nos dias atuais, a gente passa aí por esse período do boom da inteligência artificial, onde nós temos aí as máquinas reproduzindo vários comportamentos próximos aos de seres humanos. E é isso que eu vou abordar um pouquinho dessas ferramentas que têm surgido e das possibilidades, né, que a gente tem através delas. Bom, nós podemos notar que nos últimos anos, nos últimos meses especialmente, né, nós tivemos aí o surgimento de várias ferramentas que causam uma certa disruptura, né, porque elas representam um salto de evolução muito grande em relação à tecnologia que nós tínhamos de inteligência artificial até então. Então, a ferramenta que mais chamou atenção foi o GPT, né, em função de diversas tarefas e articulações que essa ferramenta permite, né? Já que eu vou comentar um pouquinho melhor sobre isso, e trata-se de um modelo de linguagem, né? Um algoritmo de modelo de linguagem, e similar ao GPT surgiu aí o Bard, que é da Google, e também o Bing, o chat Bing, que é da Microsoft. E aí outras tecnologias também, outra área, né, que nós tivemos uma certa disruptura, foi a área de geração de imagens, com o DALL-E, o Midjourney e o Stable Diffusion, né, que também foram tecnologias aí que trouxeram a possibilidade de criação de imagens de uma maneira muito rica, de uma maneira muito democrática, aberta, né? E eu vou comentar um pouquinho também sobre essas ferramentas de geração de imagem. E nós temos também o Copilot, que é outra ferramenta que chama atenção, porque é uma forma de automatizar, né, uma ferramenta da Microsoft, que é uma forma de automatizar a maneira como a gente lida, como a gente interage com o sistema operacional e outros softwares utilitários do sistema operacional. Então, é uma ferramenta que também promete muito. Bom, eu gostaria de comentar, né, sobre a ambição da IA, né, no aspecto a ambição das pesquisas que estão sendo realizadas com inteligência artificial, principalmente nas Big Techs, né, no Google, na Microsoft, enfim, na Meta, né, do Facebook. Então, qual que é a ambição da IA, né, que muitos dessas Big Techs buscam com o desenvolvimento de novas tecnologias de inteligência artificial? Uma das ambições é a reprodução do raciocínio humano, né? E é o que a gente praticamente atingiu, né, algo próximo aí através dessas ferramentas de modelo de linguagem, né? E outra grande ambição é de reproduzir a consciência humana, que é o que eles chamam de singularidade. Inclusive, né, tem aí na internet uma certa polêmica que tem várias notícias de várias fontes, né, que um engenheiro da Google ele chegou a afirmar que a Google tinha conseguido atingir esse ponto da consciência, de reproduzir a consciência, e a Google demitiu ele depois dessa fala, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar aí na internet que vocês vão achar notícias sobre isso. Mas, enfim, a gente não sabe o quanto que essas Big Techs já avançaram na temática da IA. A gente sabe o que elas já lançaram, né? Que é o que a gente está tendo acesso, né? Aí com o GPT, né? Com Bing, Midjourney, enfim. Bom, falando um pouquinho do GPT, que foi a ferramenta que, sem dúvida, nos causou maior impacto, né? Ele trata-se de um algoritmo de modelo de linguagem, uma rede neural, né? Uma rede que, através de modelos matemáticos, tentam representar o nosso sistema nervoso, né? Nosso sistema, nossa rede de neurônios. Então, é uma rede neural muito complexa, né? No caso do GPT 3.5, com bilhões aí de parâmetros, e no caso do GPT-4, com trilhões de parâmetros. Então, trata-se de um algoritmo muito complexo. E ele usa o conjunto de informações, né, usou o conjunto de informações disponível na internet para criar essa base de informações gigante que ele consegue articular
em tempo real ali para, né, extrair dessas informações, de certa forma, conhecimento, né? Então é um algoritmo muito interessante que tem um grande potencial para muitas tarefas e produções. E dentro dessas tarefas nós temos aí produções textuais, né, que são inéditas, né, já que ele consegue em tempo real articular ali as informações mediante, lógico, a nossa solicitação. Então, quanto mais contexto a gente fornece para o GPT, mais inédito, mais específico vai ser essa produção textual que ele vai nos fornecer, né? Ele consegue reescrever textos, realizar análise, sumarização textual, desenvolver códigos de software de maneira muito precisa, né, clara. Ele também consegue auxiliar em diversas tarefas, realizar buscas complexas. Já teve temas que eu tentei procurar no Google, eu não consegui. O GPT ele consegue minerar, às vezes, uma informação que é mais difícil. Ele consegue articular conceitos, isso que é interessante, né? Às vezes uma coisa que você não tem uma resposta pronta, ele vai lá, articula as informações para produzir aquela resposta que você busca. Sem dúvida, ele fornece ali muito suporte para resolução de problemas, para tomada de decisão, e também ele fornece sugestões e orientações em inúmeros tópicos. E nós já tivemos diversas produções feitas com GPT, roteiros de cinema, inclusive, né, isso gerou motivos para uma greve dos roteiristas de Hollywood, projetos de lei, músicas, jogos, livros, artigos, análises, enfim. Aqui só enumerando algumas dessas produções. E aqui eu sempre gosto de dar esse exemplo, que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para o GPT para testar esse nível de articulação que ele é capaz de realizar. E aí eu perguntei para o GPT qual que é a influência dos princípios judaico-cristãos, né, e da cultura grega, pegando aí duas temáticas separadas, né, diferentes. E eu perguntei quais eram os princípios, qual a influência desses princípios no nosso sistema legal. Ou seja, eu pedi ali para ele relacionar dois temas com um terceiro tema, né, para ele criar essa relação, que não existe pronto essa relação. E ele respondeu para mim de forma muito precisa, em 3 parágrafos muito precisos, com exemplos, de forma muito didática. Então a gente vê aí esse poder de articulação e de síntese e de clareza na maneira como o GPT consegue expor esses conceitos, né? E aí nós tivemos o Bard, que é uma versão Google similar ao GPT. No momento a gente pode notar que ele é um pouco mais limitado, embora ele seja também uma ferramenta muito boa, mas o GPT a gente consegue ainda realizar coisas de forma coisas mais completas, né? E o Bard ele tem um acesso aí bem fácil através da conta Google, né? Então é uma ferramenta aí também da Google, com certeza também a gente pode esperar uma evolução aí com o decorrer do tempo. Então a IA ela tem uma série de potenciais, né? Na gestão, por exemplo, ela pode aí fornecer análise de dados, automação de tarefas repetitivas, assistência virtual, análise preditiva, a personalização da experiência, suporte à tomada de decisão. E com esses algoritmos de modelo de linguagem, a gente pode ver aí nos próximos anos uma automação ainda mais aperfeiçoada de diversas tarefas, principalmente tarefas intelectuais, né? Tarefas aí que envolvem gestão, enfim. Então, esses algoritmos eles têm muito potencial para transformar em diversas atividades que a gente realiza no dia a dia, seja, né, atividades acadêmicas, atividades do setor produtivo, as atividades que a gente realiza de forma lúdica. Então, com certeza, nos próximos anos a gente vai ver muitas novidades, a gente vai ver vários setores aí sendo realmente transformados por essas tecnologias. Aqui eu vou dar alguns exemplos agora das ferramentas de geração de imagens. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Midjourney, que talvez seja a ferramenta mais completa. E aqui nós temos uma imagem totalmente inédita, construída a partir de comandos, de descrições aí, solicitadas ao Midjourney. Então nós descrevemos, por exemplo, a pessoa, o cenário, a ação que essa pessoa está desempenhando, e o Midjourney vai e gera uma imagem inédita, livre de direitos autorais, né, que você pode utilizar aí, né, seja qual for o seu intuito. Então nós temos imagens muito perfeitas. O Midjourney, sem dúvida, é uma ferramenta assim impressionante, né?
Só que é uma ferramenta paga, né? Então, mas dá para a gente ver na internet, nos grupos de Discord do Midjourney, as produções que são realizadas com essa ferramenta são muito impressionantes, realmente. Aqui, por exemplo, o Midjourney permite que você envie uma foto como entrada e peça, por exemplo, aqui nesse caso, foi solicitado que essa pessoa que está à esquerda, né, aparecesse num campo de girassóis com esse vestido, né, e o Midjourney vai e realiza essa criação, né. Aqui, por exemplo, também essa pessoa aqui à esquerda foi a entrada para o algoritmo e foi solicitado que fosse criado em uma estátua, uma imagem de uma estátua grega, né, nas cores preto e branco, com essa imagem real aí dessa pessoa à esquerda. Então ele consegue aí fazer uma série de criações, inclusive usando outras imagens como entrada. Nós também temos o Stable Diffusion, que é uma ferramenta gratuita para geração de imagens, que pode ser instalada inclusive no computador, não depende de internet ou de uma plataforma de nuvem. E o Stable Diffusion ele tem vários modelos treinados que você pode baixar e criar imagens para diferentes contextos. Ele também cede todos os direitos aí sobre as imagens geradas, com a condição de que você não use de forma ilegal ou de forma prejudicial. Então aqui tem alguns exemplos de imagens. Essas imagens eu gerei no meu próprio computador ao instalar o Stable Diffusion, né? Então, a partir da descrição, o Stable Diffusion, usando diferentes modelos, né, ele consegue criar essas imagens que eu estou mostrando aí para vocês. E por fim, eu gostaria de comentar um pouco do Copilot. O Copilot é uma ferramenta aí da Microsoft, ela já está inclusive disponível no Windows 11, né? E assim, por enquanto ela ainda está com recursos ainda mais básicos, preliminares, mas a gente pode esperar que essa ferramenta ela vai ter uma grande evolução e, né, os próprios criadores aí, né, os desenvolvedores da Microsoft, eles já anunciaram algumas tarefas que a gente pode esperar, né? Então a ideia do Copilot é que a gente tenha dentro do próprio sistema operacional um assistente no estilo GPT, que a gente pode inclusive realizar aí perguntas, solicitações no estilo GPT, e aí também nesse mesmo ambiente aí a gente pode também solicitar tarefas e ajustes no sistema operacional, também solicitar geração de imagens, e aí que entra outras coisas interessantes, que também o Office 365, ele vai incorporar o Copilot. E aí no Office, nós vamos poder solicitar, por exemplo, a criação de forma automática de uma apresentação de PowerPoint a partir dos pontos principais de um PDF. E depois refinando essa apresentação, solicitar ajustes, né? Um texto, por exemplo, a gente pode solicitar depois que ele seja estruturado em tópicos, ou que às vezes ele seja reescrito de uma forma mais objetiva, né? Então, assim, a ideia é que o Copilot otimize uma série de tarefas que a gente utiliza no sistema operacional e também nos softwares utilitários. Então, a ideia é mudar a experiência que o usuário tem de interação com o computador, com o sistema operacional. Também no Excel, a ideia é que você solicite aí análise sem precisar ficar preocupado com as fórmulas, né? O próprio, desde que você descreva bem aí o tipo de análise que você queira realizar, o próprio Copilot ele vai conseguir estruturar para você a planilha da forma que você precisa. Bom, então era isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo, aí um pouquinho do potencial dessas ferramentas que vem surgindo aí, né? E com certeza elas vão impactar muito aí nossas atividades aí nos próximos anos. Bom, espero vocês aí nos próximos vídeos. Até mais.